Rod, vamos agora então, pensando do lado tricolor, do lado vitorioso. Olha só que foto emblemática aí do elenco, juntamente com o seu presidente aí comemorando mais uma conquista, né? Depois de algum tempo já sem erguer algum troféu, comemorando, com certeza, nos últimos anos, o título mais importante aí da história do São Paulo. Rod, da mesma forma que a gente analisou qual que são os próximos passos para a torcida do Flamengo, qual o próximo foco para o São Paulo, o que o tricolor paulista tem que fazer para se ajeitar para chegar na próxima temporada aí melhor do que chegou nessa e talvez aí mais esperançoso para novos títulos? Eu acho que o principal ponto seria manter o elenco atual. Acho que em sua grande maioria, né, principalmente os titulares, a gente pensar ali talvez os primeiros 4, 5 reservas mais utilizados. Eu acho que o São Paulo montou uma base legal. Eu acho que, por exemplo, o São Paulo hoje com o Rafael Jandrei ficou com uma equipe ali no gol boa. Você tem um goleiro bom titular e você tem um reserva ali que ajuda. Quando precisa, né? Porque eu penso assim, dificilmente você vai ter 2 goleiros do mesmo nível. Então, eu acho que tá ok. Acho que o São Paulo precisa pensar ali, talvez, um jogador para jogar junto com o Rafinha, para revezar um pouco mais com ele ali. O Rafinha, ele tem não só a parte técnica, a qualidade técnica, mas o Rafinha, ele tem a parte da liderança, né? O Rafinha, ele é um jogador experiente, multicampeão, foi campeão por onde ele jogou. Então, assim, ele é um jogador que traz esse pensamento também. Eu acho que o São Paulo também, você tem o Lucas Moura e o Rames Rodrigues, eu acho que, principalmente pensando em Libertadores, acho que é muito bom. Você tem 2 jogadores aí de experiência internacional, você tem jogadores que têm qualidade para decidir o jogo. Eu acho que também, assim, a próxima temporada, eles vão fazer uma pré-temporada aqui, principalmente o Rames. Fazendo uma pré-temporada, vai entrar em forma, você tem ali todo o estadual para você entrosar, preparar o elenco. Essa reta final de ano, você já tem ali para eles irem pegando um certo entrosamento. Mas aí você pensando na próxima temporada, com os 2 jogadores fazendo a pré-temporada, fazendo toda aquela estadual como preparação, eu acho que a tendência é o São Paulo ter um time bem mais forte. Aí você consegue trabalhar talvez aí um quarteto, por exemplo, o Rames e o Lucas Moura, o Luciano Caleri, quem sabe? Dependendo dos jogos do adversário, pode ser possível. Você estabelecendo ali um esquema de marcação dos jogadores, né? Acho que é possível. Mas o São Paulo, por exemplo, hoje ele tem opções que alguns anos atrás não tinha. Então, principalmente na parte ofensiva, às vezes tinha dificuldade de criar, né? Chegava ali, não cria, não faz gol. Então hoje tem possibilidades, você tem opções. Eu acho que vai passar muito assim dessa questão da manutenção do elenco. Eu acho que o São Paulo vem também assim, pelo que eu tenho acompanhado, acho que o São Paulo vem assim, cuidando um pouco mais da parte administrativa e financeira. A gente sabe que o São Paulo estava ali, não, ainda está, né? Quase todos os clubes no Brasil, pra ser sincero, tem aquela parte financeira ali que tem que tomar cuidado, né, e tudo mais. O São Paulo não é diferente. O São Paulo passou por péssimas administrações nos anos anteriores aí, e hoje o São Paulo está conseguindo recuperar. O título da Copa do Brasil, se eu não me engano, foram 70 milhões, né, que trouxeram no caixa aí, um baita de uma premiação. O ano que vem, você pensando, vai ter direito da parte da televisão, vai ter Libertadores, e a Libertadores vai ter uma renda. A gente sabe que a torcida do São Paulo gosta da Libertadores, historicamente sempre foi um clube que encheu o estádio em jogos da Libertadores, né? Então, e fora a parte dos direitos de transmissão desses jogos, que também é uma renda muito boa. A própria competição traz um retorno financeiro bom. Então, acho que o São Paulo, ao meu ver, seria manter as principais peças do elenco. Você conseguir segurar um Beraldo, conseguir segurar o Rodrigo Nestor, você conseguir segurar ali o Lucas Moura. Então, acho que os principais jogadores do São Paulo vai ter que manter ali. E você conseguir trazer reforços pontuais. Já tem ali o Pablo Maia, que é muito bom jogador. São Paulo tem bastante, assim, eu acho que hoje, peças boas que você tem que segurar, você tem que manter aquele elenco ali, aquela base, aqueles principais reservas que o Dorival usou, tanto nas finais quanto em outros jogos, você tem que manter eles ali e aí conseguir alguns reforços pontuais. Eu acho que o São Paulo está no caminho,
para voltar, tipo, a ser aquele time que briga por títulos. Qual foi por muitos anos o São Paulo foi um time chato, brigava ali. Eu acho que o São Paulo está no caminho para isso e passa por essa questão aí. Manter o treinador, claro, e manter essa base do elenco aí que ele potencializou, que ele já está acostumado com o próprio estilo do Dorival. Então seriam jogadores só basicamente para chegar e fazer o que ele pede ali. Se a gente for pegar o São Paulo setor por setor, né? Você já comentou do gol, que em tese a torcida do São Paulo está mais tranquila. Na lateral direita, você muito bem comentou também, tem a questão da idade do Rafinha, tem o Igor Vinícius, que está machucado desde o Paulista, né? Foi ali uma lesão grave, ainda não conseguiu voltar e ter rodagem. Tem o jovem Natan, que talvez careça um pouco mais de paciência da torcida. Você usou um termo muito bacana do lateral Wesley, né? É um lateral ainda cru, você vê que tem algumas valências nele, mas fundamento, perda de bola no momento que você não pode perder, precipitação nos passes. Então talvez até de repatriar ele para a base, ou talvez de emprestar, ele estava emprestado para o Curitiba, se não me engano, reemprestar o Natan para algum outro clube para ganhar rodagem, claro, desde que você tenha algum suplente ali para a vaga do Rafinha. Na lateral esquerda, digamos que o São Paulo também está bem servido. Caio Paulista, mais uma solicitação do Rogério Ceni, aprendeu muito com o Diniz no Fluminense, começou como atacante, veio para a lateral esquerda e para mim se encontrou na posição, vem jogando muito bem. E na reserva dele tem o Wellington, né, que até então era o titular da partida, inclusive foi o titular nos 2 jogos contra o Palmeiras, mas acabou se lesionando e acabou perdendo, entre aspas, a titularidade para o Caio Paulista, que assumiu e não deixou a desejar. No setor de meio de campo, com certeza é onde o São Paulo tem mais opções. Na primeira volância tem o Pablo Maia, que é o dono da posição. Tem o Luan também, cria da base, assim como o Pablo Maia, que quando entra sempre dá um suporte, claro, são características diferentes, mas dá um suporte legal. Tem o Jackson Mendes, que até então teve poucos minutos também, porque encontraram outros jogadores para a posição. Segundo volante tem o Alisson, tem o Gabriel Neves, tem o Thales Costa, que é um jogador da base que desde a primeira Copa de São Paulo Júnior, que eu acompanhei dele, acho ele um jogador diferente. Sofreu um pouco nas mãos do técnico, porque às vezes queimava o jogador muito cedo, assim como foi o caso do Igor Gomes, que acabou precisando sair porque já não tinha mais clima com a torcida. E na parte ofensiva, agora, torcedor de São Paulo, eu faço um apelo para você aí de casa. A gente levantou hashtag para o zagueiro Maicon ficar. Se a gente não fizer um apelo, se a gente não fizer uma movimentação, se a gente não ir na porta da casa do Lucas pedir para ele ficar no ano que tem Libertadores, no ano talvez de consagração do São Paulo para essa volta do topo aí do futebol nacional, aí a gente tá maluco. Vai ser um ano com Libertadores, vai ter uma pré-temporada aí bacana para disputar pela frente. Então, hashtag Fica Lucas, aqui o São Paulo é sua casa. Vamos fazer de tudo, diretoria, para manter quem tem que manter e, claro, uma peça ou outra. Se já manter o elenco sem perder o Lucas, eu já acho que é uma vitória para a próxima temporada, claro. Acho difícil o Lucas sair. Rod, infelizmente eu parei de criar expectativas porque nem todo atleta é um torcedor em primeiro lugar. Claro que o Lucas se demonstrou muito a par da torcida do São Paulo, ele é um torcedor em campo, mas quando chega, ainda mais jogando bem aqui no Brasil, se não me engano o Lucas ainda tem 30, 31 anos, querendo ou não, talvez ainda não em um grande clube da Europa, mas nesses submercados abrindo, Estados Unidos, própria Arábia, talvez pinta uma proposta talvez mais vantajosa financeiramente falando, e quem sabe ele retorne depois para o São Paulo mais para o fim de carreira. Eu quero que nesses 4, 5 anos que ele ainda tem de alto nível, ele fique no São Paulo onde ele vai ser ídolo, onde ele pode ser capitão mais para frente, com toda certeza, já vem sendo capitão em algumas partidas, pode construir uma história onde ele vai ser ídolo máximo da torcida. Não vejo ninguém que ainda jogue para disputar esse posto como ídolo máximo, só se o Rogério Ceni sair de ser técnico e voltar para jogar no gol, aí é muito difícil mesmo. Mas fora isso, não vejo alguém podendo ser mais ídolo que ele, podendo chamar mais a responsa do que ele, podendo blindar o elenco como ele sabe blindar o elenco, puxando a responsa para ele. Então fica aí o meu desejo como torcedor que ele fique, talvez até, aí eu não sei se é pensar demais, mas pela idade aí, pensando num ciclo de Copa do Mundo, por que não um jogador jogando no Brasil, como era o caso do Robinho nas últimas passagens dele pelo Santos, numa dessas ser um jogador que entende do futebol brasileiro, que está a par do futebol brasileiro e pode, como técnica, somar muito
aí as convocações do Fernando Diniz, ou seja lá, do técnico que for assumir esse ciclo de Copa do Mundo. Tem o caso do Caleri, que deu uma entrevista no final, né, na comemoração, que está com o tornozelo estourado, que vai pausar agora a carreira para fazer a cirurgia, para retomar a forma física. Diz ele que vem jogando há 6, 7 meses machucado. Então a gente vê aí a questão da entrega, né, que você comentou lá no começo do episódio, que sobrava no time do São Paulo a entrega, querer ganhar, que é algo que faltou então na equipe do Flamengo. Manutenções na equipe do São Paulo. O Lucas, a molecada de base, aumentar essa multa do Beraldo, aumentar a multa do Pablo Maia. A gente sabe que chega a oferta, o clube, como você falou, tem dívidas, balança. O empresário do jogador balança uma oportunidade de lançar o jogador na Europa, consequentemente convocações, tendo o seu jogador, o seu atleta mais visado no mercado europeu. É claro que é muito bom para todas as equipes, mas também seria muito legal pensar em continuidade desse elenco, que quando começou a temporada poucos apontavam que poderia cair o tabu, né, por terra de nunca ter ganho a Copa do Brasil, e hoje estarmos comentando aí então desse primeiro título da Copa do Brasil do tricolor paulista.